Fala galera, tudo bem? Voltando aqui a gravar vídeos para vocês, agora sobre a administração geral pública. Particularmente é uma matéria que eu gosto muito, é minha área, sou formado em administração. Para quem não me conhece, eu sou servidor público, sou analista administrativo na EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Meu cargo é de administrador e resolvi gravar algumas aulas para vocês, aulas bem completas. Vamos fazer um curso de administração geral pública aqui no YouTube para vocês, certo? Resolvi gravar porque muita gente tem dificuldade em administração geral pública. Então vamos tentar descomplicar um pouco aqui essa matéria para vocês, certo? De antemão, galera, falando um pouco da matéria, de antemão já falo para vocês que não esperem ir para uma prova de concursos e você fechar uma prova de administração geral ou de administração pública, que seja. Não esperem, galera. Aí um negócio aqui. Por quê? Porque as bancas, porque existem várias teorias, vários caminhos que a administração percorre, vários autores falam uma coisa, vários autores falam outra. Então, a gente tenta passar, quem ensina administração geral pública, tenta passar o caminho, digamos assim, majoritário, o que os autores mais citados, os autores principais. Mas tem banca que vai lá e pega o que um autor está falando e que ninguém fala e coloca na prova. E aí é uma questão que você nunca viu na vida e está lá uma teoria que pouco se fala, que nenhum professor ensina ou que poucos professores ensinam, enfim. Então a administração ela é muito ampla, a administração é muito ampla. Por isso que é difícil a gente fechar uma prova de administração em um concurso, tá? É possível? Claro que é possível, claro que sim. Mas é uma matéria relativamente difícil de você fechar, que não são questões objetivas, não tem lei, aqui não tem lei, né? Não tem lei seca para você ler, não tem. Uma prova de uma lei de direito administrativo, de constitucional, de direito penal, é muito mais fácil você fechar, você gabaritar em um concurso do que a administração geral pública, tá? Mas vamos tentar aqui descomplicar essa matéria para vocês, beleza? Acompanhe as aulas do YouTube que eu vou estar liberando. Toda semana eu vou liberar 1, 2 ou 3 aulas. Vou tentar gravar para vocês quanto mais rápido possível, certo? E só espero uma coisa de vocês, só peço uma coisa em troca, que é compartilha, curte, comenta aí embaixo, dá uma curtida aí para o YouTube entender que esse conteúdo é válido para você, que você gosta desse conteúdo e que é válido enviar também para outras pessoas, beleza? Só isso que eu peço. Então galera, vamos começar essa aula já agora falando sobre planejamento, beleza? Vamos lá. Bora galera, então vamos começar a ver as funções administrativas ou funções organizacionais ou processo organizacional ou processo administrativo. Perceba quantas nomenclaturas existem para a mesma coisa. Vejam como é a administração. Vejam só, funções administrativas são as 4 funções do administrador, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. As 4 funções administrativas ou funções organizacionais. O processo organizacional ou processo administrativo vai ser o ciclo das 4 funções, tá? Vai ser o processo organizacional ou processo administrativo, vai ser o ciclo, certo? Planejamento, organização, direção e controle. O processo organizacional ou administrativo é o ciclo das funções, tá?
Então eu estou sempre planejando, organizando, dirigindo e controlando, sempre fazendo isso, sempre fazendo isso. É o cíclico, é um processo cíclico e dinâmico, tá? É um processo cíclico e dinâmico, beleza? Para a gente entender isso, nós temos primeiro que entender as funções separadamente. Cada função, vamos falar de cada uma delas, começando com planejar. Vamos lá. O que é que o planejamento ele faz? O que é que ele faz? Vamos lá. Na fase do planejar, nós fazemos o quê? Tomada de decisão quanto ao futuro. Tomada de decisão quanto ao futuro. Você vai planejar o futuro. Você vai planejar suas ações futuras, beleza? Vai estabelecer objetivos e metas. Vai estabelecer objetivos e metas. Definir as estratégias. Definir as estratégias para alcançar isso aqui, ó, para alcançar os objetivos e as metas, certo? O planejamento ele também faz o quê? Ele reduz as incertezas. Reduz as incertezas. Por quê? Ora, se você está planejando, você já sabe o que você vai fazer. Então, ele reduz as incertezas. Ele não é um planejamento que você tem certeza do que vai acontecer. Não, não é isso. Mas você tem uma visão do que você vai fazer. Você tem um plano para executar. Então ele reduz as incertezas do futuro, certo? O planejamento ele pensa os recursos necessários. Galera, por que o termo pensa? Ele pensa. Por quê? Porque no planejamento você não vai adquirir os recursos, você vai pensar os recursos. Você adquire os recursos na fase do organizar, na função organizar. No processo cíclico que eu desenhei aqui, na fase organização, você vai adquirir os recursos. Um exemplo, você vai estudar para concurso público. Você aqui vai tomar a decisão de estudar para o concurso público, de passar, estabelecer objetivos e metas, o objetivo que você tem de passar no concurso público e as metas que você vai alcançar para alcançar o objetivo. Lembre que metas é o desdobramento do objetivo, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Você tem um objetivo, você desdobra ele em metas e vai alcançando cada meta para alcançar o objetivo maior lá, que é a sua aprovação, tá? Então as metas você vai definindo, vou estudar isso hoje, vou estudar tantas horas por dia, enfim, até alcançar o seu objetivo final, tá? Defina as estratégias para alcançar os objetivos, reduz certezas e pensa os recursos necessários, tá? Ele pensa, e você vai pensar o que é que você precisa para estudar. Eu preciso comprar um caderno, eu preciso comprar canetas, eu preciso comprar um curso, eu preciso fazer um curso presencial. Você vai pensar os recursos que você tem que ter para sua aprovação, beleza? E no planejamento a gente define a missão e a visão. A gente define missão e visão, que mais para frente nós vamos ver a definição disso aqui. Só resumidamente, a missão seria o quê? A missão é o que a empresa... A missão é a razão de ser, é a razão de ser da empresa. A razão de ser é qual transformação a empresa quer fazer no mundo.
O que é que ela quer fazer para as pessoas, para o cliente dela, tá? Para a sociedade. O que é que ela quer fazer? E a visão é nada mais, nada menos do que como ela se enxerga lá na frente. Como ela se vê. Como ela se vê no futuro, tá? Depois a gente vai estudar mais a fundo missão e visão e nós vamos ver mais detalhadamente, beleza? Mas só para dar uma noção geral do que é missão e visão. Beleza? Então, galera, vamos lá. Estamos falando das funções administrativas ou funções organizacionais, que o ciclo delas é o processo organizacional ou o processo administrativo, aquele ciclo que eu desenhei aqui, né? Planejamento, organização, direção e controle. Esse ciclo é o processo organizacional ou o processo administrativo, beleza? Estamos falando disso na função planejamento. E aí o que é que ela faz? Tomada de decisões quanto ao futuro, estabelece objetivos e metas, define estratégias, reduz as incertezas quanto ao futuro, pensa os recursos necessários e define a missão e a visão. Tranquilo? Beleza, galera? Então, vamos ver agora a função organizar. Bora lá, galera. Organizar, função organizar. Lembrando que estamos falando de funções administrativas ou organizacionais, que o ciclo das funções, esse ciclo aqui que a gente desenhou na aula passada, ele é o processo organizacional ou processo administrativo, tá? Planejar, organizar, dirigir e controlar, beleza? Já falamos do planejar aqui em cima, vamos falar agora de organizar. Vamos lá. O que é que na função organizar nós administradores fazemos? Vamos lá, vamos ver. Estrutura a organização. O que é esse estruturar a organização? É montar o organograma da organização, tá? Vamos ter aula de estrutura organizacional, de organograma, vamos ter aula disso aí, certo? No primeiro momento, coloque apenas que na função organizar é isso que se faz. Estrutura a organização, monta o organograma da empresa. Vamos lá. Divide o trabalho. Na organização fazemos a divisão do trabalho, tá? Divisão do trabalho. Quem vai fazer o quê? Divisão de cargos, divisão de órgãos dentro da empresa, de departamentos, né? E se tratando da administração pública, órgãos, divisão de órgãos. Distribuição das responsabilidades, que é a distribuição das tarefas, das atividades, enfim. Distribuição das responsabilidades, da autoridade, das chefias, certo? Das responsabilidades em si. Tranquilo? Aloca os recursos. Veja, o planejamento, ele pensa os recursos. Na organização, na função organizar, ela aloca os recursos. Tá? Ela vai adquirir os recursos e alocar os recursos. Tá? E que mais? Ela prepara para a execução. Ela é uma função que prepara para a execução do plano. Prepara para a execução. Beleza? Tranquilo? Aqui a execução será na função dirigir. Tudo bem? É isso aí, galera. Planejar, organizar. Tá? Vamos ver na próxima aula dirigir e controlar. Tá? Só lembrando que você pode pegar algum edital e ver que existe planejar, organizar, dirigir, comunicar, controlar e avaliar. Né? Às vezes no edital vem comunicação e avaliação dentro disso aqui.
Só para a gente localizar onde está, comunicar e avaliar, estão aqui, ó, na função dirigir. Na função dirigir, nós encaixamos a comunicação, tá? A comunicação. E na função controlar está a avaliação. E na função controlar está a avaliação, tá? Elas se encaixam aqui, beleza? Então, galera, próxima aula vamos ver dirigir e controlar. Prepare o seu caderno, já tira um print disso aqui, já copia no seu caderno, beleza? Estamos trabalhando com definições diretas, objetivas, o que cai na prova, galera, o que cai na prova. Tá? Se você pegar um livro de administração, a função planejar, tem um capítulo só para a função planejar, certo? Mas você não precisa disso. Você precisa disso aqui, ó, objetividade, o que cai na prova, o que as questões cobram, beleza? Bora ver agora, pessoal, as funções dirigir e controlar, tá? Estamos falando das funções administrativas ou organizacionais, tá? Já vimos planejar e organizar, tá? E, lembrando mais uma vez, o ciclo das 4 funções é o que chamamos do processo organizacional ou processo administrativo, tá bom? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Processo cíclico, processo dinâmico, tá? Já vimos planejamento, organização, agora vamos ver direção, que é dirigir, tá? Vamos lá. O que é que na função dirigir nós fazemos? A função dirigir, ela coordena os esforços. O que é isso? O que é isso, professor? Coordena os esforços. Olha, ela coordena os trabalhos. Coordena os trabalhos, a execução dos trabalhos, tá? A função organizar, ela não prepara para executar, não é isso? Prepara a execução. Então, a função dirigir, ela vai coordenar a execução dos trabalhos. Ela vai gerir as pessoas, vai fazer a gestão das pessoas. Por isso que liderar, motivar e comunicar, por isso que essas 3 funções aqui, ó, liderar, motivar e comunicar, está dentro da direção. Por quê? O líder tem que liderar, o líder tem que motivar, o líder tem que comunicar. E isso está dentro de gestão de pessoas, está dentro da função dirigir, direção, tá? A função direção. Tranquilo? Beleza? Então, função direção, marcar um tiquezinho aqui, tá ok, beleza? Controlar, dirigir já foi, controlar. Galera, controlar é você controlar o seu desempenho, você avaliar o seu desempenho, definir os parâmetros de controle, tá? Então, basicamente aqui você vai monitorar e vai avaliar. Percebe que a avaliação está dentro de controle? Que eu coloquei aqui, acabei apagando, a avaliação está dentro de controle e comunicação está dentro de direção. Comunicação está aqui dentro, tá? A avaliação está dentro de controle e comunicação está dentro de direção, a função dirigir. Então, na função controle, nós vamos apenas fazer isso aqui, ó, monitorar e avaliar, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho. Claro que na função controle existem todo um detalhamento, controle simultâneo, controle posterior, controle anterior, né, os momentos de controle. Existem algumas teorias para isso. Nós vamos ver aqui tudo isso, certo? Então, galera, isso aqui foi as funções administrativas, tá? Funções administrativas. Nós vamos ver ainda o processo organizacional em separado, tá? Eu coloquei ali só para a gente ver que tem tudo a ver isso aqui, tudo a ver, tá? Tudo a ver. Processo organizacional, processo cíclico, dinâmico, contínuo, beleza?
E aqui nós vimos as funções separadamente, os detalhes de cada um. Lembrando, galera, se você for pegar um livro de administração, se você for pegar um PDF dos cursos aí, isso aqui vai dar mais de 100 páginas para você ler, tá? Estamos falando aqui objetivamente, termos que as questões cobram, certo? Termos que a questão cobra, o que você vai precisar para a sua prova, beleza? Isso aqui é como se fosse um mapa mental, um resumo para você lembrar na véspera da prova, beleza? Tranquilo? Resolvam questões, o segredo é resolver questões. Professor, não entendi. Não importa, galera. Bom, coloca isso no seu caderno, lê, dá uma lida, grava os pontos de cada um e vai resolver questão. Você vai aprender com questões. Só se aprende com questões, resolvendo questões. Muitas, milhares de questões. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário que eu respondo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula.